Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura de um trecho do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos. A Vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos derradeiros resquícios deixados pelos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer do meio dos homens. Ela é, igual ao duelo, um dos derradeiros vestígios desses comportamentos selvagens sob os quais a humanidade se debatia no começo da era cristã. É por isso que a vingança significa um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam e dos espíritos, que ainda podem inspirá-la. Então, meus amigos, jamais esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem se diz e se proclama espírita. Vingar-se é tão contrário à prescrição do Cristo, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto a falsidade e a baixeza são suas assíduas companhias. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão fatal e cega quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é o mais forte, então ataca igual a uma besta como uma fera sobre aquele a quem chama de inimigo, já que vê-lo faz inflamar a sua paixão, sua cólera e seu ódio. Porém, na maioria das vezes ele revela uma aparência hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Ele toma os caminhos desviados e, na surdina, segue o inimigo, que de nada desconfia, esperando o momento propício para o atacar sem perigo. Ele se esconde do inimigo, espreitando-o constantemente. Prepara-lhe ciladas odiosas e, na ocasião apropriada, derrama seu veneno no copo do inimigo. Quando sua ira não chega a esse extremo, ele então o ataca na sua honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente espalhadas a todos os ventos, vão engrossando pelo caminho. Assim, quando aquele que é perseguido se apresenta nos lugares por onde o sopro envenenado passou, ele se espanta ao encontrar semblantes frios, onde antes encontrava semblantes amigos e benevolentes. Ele fica estupefato quando as mãos, que antes procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, ele se sente aniquilado quando seus amigos mais queridos e próximos se afastam e o evitam. O covarde que assim se vinga é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta abertamente. Portanto, já chega desses costumes selvagens. Já chega desses hábitos de outros tempos. Todo espírita, que ainda hoje pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que adotou como emblema este fundamento: fora da caridade não há salvação. Mas não,
Eu não poderia me permitir tal ideia de que um membro da grande família espírita pudesse no futuro ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. Comentário. O Evangelho de hoje fala sobre a vingança. Podemos perceber, neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vingança é um costume bárbaro, que desaparecerá, assim como desapareceu o duelo. Sabemos bem o que era o duelo, algo que já não existe nos dias de hoje. Mas até há pouco tempo, o duelo era permitido por lei. Ou seja, uma pessoa podia viver a sua vida, ter a sua honra ferida, se fosse desonrada por alguém, podia desafiar essa pessoa para um duelo. No início, esses duelos eram feitos com espadas. Depois, com a invenção das armas de fogo, passaram a ser feitos com pistolas. E o que acontecia? Se matasse a pessoa que o desonrara, considerava-se que havia recuperado a sua honra e podia seguir em paz, como se estivesse no seu pleno direito. Era um costume totalmente bárbaro, que existiu até há relativamente pouco tempo. Graças a Deus, esse tipo de prática foi abolido. Hoje, já não temos esse costume, o que mostra que a sociedade tem vindo a evoluir moralmente. Estamos muito melhores do que éramos no passado. Falando sobre os costumes bárbaros dos povos antigos, podemos também referir-nos ao Antigo Testamento. Sabemos que ele contém uma parte imutável, os 10 mandamentos, enviados por Deus, que servem de orientação moral. Mas Moisés, ao constatar que o povo era extremamente primitivo, viu-se obrigado a criar leis civis, que garantissem alguma ordem e segurança à sociedade. Colocou, então, leis que hoje consideramos bárbaras, como a do olho por olho, dente por dente. Essas leis autorizavam as pessoas a vingar-se. Cada um cuidava de si, e a vingança era permitida. Outra dessas leis dizia que se um ladrão entrasse em casa durante a noite, a vítima podia defender-se, mas se fosse de dia, já não podia. Talvez porque, à época, não havia iluminação, e à noite era mais difícil proteger os bens. Vemos, portanto, que eram leis muito primitivas, que já não têm lugar no nosso tempo. A vingança, como prática, é um reflexo do atraso moral. O desejo de retribuir o mal com o mal é sinal claro desse atraso. E não podemos seguir por esse caminho. Ele é completamente oposto ao preceito ensinado por Jesus: perdoai os vossos inimigos. Jesus ensina-nos a perdoar mesmo aqueles que nos fazem mal. Devemos ter indulgência para com os que nos ofendem. Se alimentamos sentimentos de raiva ou de ódio, não estamos a caminhar na direção do bem. O caminho ensinado por Jesus, e reafirmado pela doutrina espírita, é o caminho do perdão e do amor ao próximo. Essa é a única forma de alcançar a verdadeira evolução espiritual. Claro que não devemos dar espaço para que pessoas mal-intencionadas nos façam mal. Se fazemos tudo para evitar o mal, e mesmo assim, ele acontece, pode tratar-se de uma prova ou de uma expiação. Nesses casos, devemos ser indulgentes e aceitar com resignação. Talvez precisássemos passar por essa experiência para evoluir. É importante recordar que antes de reencarnarmos, fazemos uma programação orientada para o bem. Se situações difíceis ocorrem, podem fazer parte dessa programação espiritual. Não adianta procurar vingança. Se alimentamos esse sentimento e nos vingamos, criamos novos débitos que teremos de reparar no futuro. A raiva e o ódio atraem obsessores espirituais. Eles conectam-se a nós e influenciam os nossos pensamentos de forma negativa. Criam laços energéticos que podem levar-nos a agir contra a nossa própria consciência. E isso é muito sério. Devemos estar atentos para não dar lugar a esses pensamentos. Dessa forma, evitamos prejudicar a nossa caminhada evolutiva. Allan Kardec ensina, em O Livro dos Médiuns, que a melhor forma de afastar maus espíritos é atrair os bons. E como conseguimos isso? Através da reforma íntima,
da prática da caridade, do estudo da doutrina espírita. Com sentimentos positivos, atraímos bons espíritos. Com pensamentos negativos e atitudes erradas, atraímos os inferiores, que nos querem prejudicar e usar para prejudicar outros. É essencial prestarmos atenção a sentimentos como raiva e ódio. Não são compatíveis com a conduta de um espírita. No espiritismo, aprendemos a perdoar os nossos inimigos. E lembrar-se sempre: nenhum erro passa impune aos olhos de Deus. Mesmo que alguém nos faça mal e nos cause dor, devemos perdoar. Não se deve retribuir o mal com o mal. Devemos retribuir com o bem, com perdão e amor. Só assim poderemos consolar e, por vezes, até ajudar quem errou. A providência divina tudo cura. Quem erra hoje terá de reparar no futuro. Não precisamos guardar rancor nem fazer justiça com as próprias mãos. A verdadeira justiça é feita por Deus. E Ele atua através da reencarnação. Por isso, passamos por provas e expiações ao longo de várias vidas. Precisamos de reparar os erros cometidos. A sociedade antiga, de costumes bárbaros, foi o reflexo do nosso passado coletivo. Nós mesmos erramos no passado. Hoje, estamos aqui para reparar esses erros. Nada mais justo do que enfrentarmos as dificuldades com resignação, confiando em Jesus e em Deus. E lembrando sempre o grande ensinamento: fora da caridade não há salvação. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.